Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Podeis sentar, irmãos. Aleluia. Amados, essa talvez seja a mensagem mais importante que eu possa ter recebido do Senhor. E quem aqui sabe compartilhar na internet? Compartilhar um link, compartilhar o link do YouTube da Igreja Nova Vida, do culto. Você faça isso. Compartilhe esta mensagem, porque esta mensagem é para alcançar vidas que precisam destas palavras que nós vamos dizer hoje. Amados, vamos orar nesse momento? Feche seus olhos nesse momento. Pai, no nome do Senhor Jesus, aqui está o teu povo, eu te agradeço por esse culto maravilhoso, que o teu Espírito Santo esteja aqui no púlpito, o teu Espírito Santo esteja aqui falando nesse microfone. Senhor Deus, que eu seja um instrumento, Senhor Deus, da tua palavra, não instrumento Senhor Deus, do conhecimento teológico, mas instrumento da tua palavra, em o nome de Jesus, amém. Amados irmãos, e principalmente você que está acompanhando pelo YouTube, peço a você que você compartilhe este link para alguém que não conhece o Senhor Jesus, para alguém que está afastado, para alguém que está desviado, para alguém que está fora do caminho. A mensagem que Deus nos trouxe esta noite é para aquele que às vezes está dentro da igreja, mas perdeu a fé, aquele que está em sua casa, mas perdeu o desejo por adorar ao Senhor, mas acabou se adaptando às vontades, aos desejos do mundo. Esta mensagem é para aquele que perdeu o desejo de adorar ao Senhor, por muitos motivos, N motivos. Abra aí a sua Bíblia em Atos capítulo 17, capítulo 17, versículo 1, iniciando. E aqui nós temos o apóstolo Paulo em Tessalônica e depois Paulo em Bereia. Nós temos aqui Paulo viajando para pregar o evangelho, tendo passado por Anfípolis, Apolônia. Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrar ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre as malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando. Estes que promoveram tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. Jason os hospedou na casa dele. Todos esses agem contra decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras. Porém, depois de terem recebido deles fiança estipulada, as autoridades soltaram a Jason e os outros. Logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres dos que de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social, e muitos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam da palavra de Deus, que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá agitar e perturbar o povo. Continuando aqui, vou continuar daqui, que é melhor. Versículo 13, né? 13, desculpe. 13.
que é melhor? 14, né? Cadê o 14? Então os irmãos fizeram imediatamente para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Os responsáveis por Paulo levaram até Atenas e regressaram trazendo a ordem a Silas e Timóteo para que fossem encontrá-lo o mais depressa possível. Muita atenção agora. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus, gentios e piedosos. Também na praça, todos os dias com os que se encontravam ali. E alguns filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer este tagarela? Outros dizem: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram até o Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você traz aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam em outra coisa senão ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo em tudo que vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto de vocês, encontrei também um altar, no qual aparece a seguinte descrição: ao Deus desconhecido. Pois este que vocês adoram sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor da terra, do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem nos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos nos limites da sua habitação. Para quê? Para buscarem a Deus. Se porventura tateando não o possam achar, ainda que não esteja longe cada um de nós. Pois nele vivemos, movemos, existimos, como alguns dos poetas de vocês que disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, é semelhante a prata ou a pedra, trabalhados pela arte ou pela imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas e todos os lugares a se arrependerem. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando entre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se ajuntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles mais algumas pessoas. Amados irmãos, que texto grande, 34 versículos, mais destes 34 versículos, podemos extrair 5 mentiras, amados irmãos, 5 mentiras que a sociedade tenta empurrar goela abaixo de todo o ser humano. Podemos extrair 5 mentiras, e não apenas 5, obviamente, existem muito mais. E quando eu escrevi esse sermão, eu via tanta mentira que eu falei assim: Jesus amado, não vai caber, vão ter que ser 10. Ai meu Deus, já apareceu mais 2, são 12. Mas eu extraí dessas mentiras, dessa história, de tudo que a gente leu, 5 mentiras que são contadas e que a sociedade tenta empurrar para o cidadão. A primeira mentira que é apresentada, amados irmãos, primeiro que o diabo é o pai da mentira, a Bíblia Sagrada diz ali em Atos 17, diz diabo é o pai da mentira, tem Mateus,
João 8,44, disse Jesus, o diabo foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é o próprio, porque ele é o pai da mentira. Faz parte da natureza de Satanás mentir. Faz parte da natureza de Satanás não dizer a verdade. Ele se incomoda com a verdade. Então nós decidimos trazer aqui 5 mentiras. Por isso que eu falei aqui, meu amado irmão, pedindo a você, eu não me importo que você faça esse compartilhamento, desde que você faça compartilhamento realmente para pessoas que precisam receber essa mensagem. A primeira mentira que está aqui intrínseca neste versículo, aqui em base em Atos 17, que está aqui, porque passando eu aos vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais sem o conhecer, é o que eu vos anuncio. A primeira mentira é que todos os caminhos levam a Deus. Nós, para agradarmos muitas pessoas, nós damos um sorrisinho e a pessoa fala, eu sou da tal religião, eu sou da religião X, eu sou da religião Y. Não, meu amigo, claro, a gente pela educação, pela cordialidade, né? Olha, não, está tudo bem. A gente começa a entrar numa de aceitar que as outras religiões apresentam, apesar de a gente ter que respeitá-los das decisões que eles tiveram de seguir aquela religião, que decidiram a seguir aquela filosofia, que decidiram a seguir aquele livro, que decidiram a seguir aquele filósofo, aquele líder, o Mormon com Joseph Smith, o Testemunho de Jeová com Charles Taze Russell, os Adventistas com a Ellen G. White, e os católicos com tudo aquilo que Constantino trouxe para Roma, assim como Siddhartha Gautama trouxe para o budismo e as outras religiões que aparecem. Amados irmãos, eu quero dizer para você nessa noite, todos os caminhos levam a Deus, é mentira. Só se for para o julgamento final, aí leva. A palavra de Deus diz aqui, amados irmãos, em João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, ele não disse que ninguém vai, ele diz que ninguém vem, ele traz para ele, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, eu tenho que alcançar o nirvana, porque Siddhartha Gautama, ele deixou a sua riqueza lá no palácio, encontrou 4 pessoas, um velho, uma doente. É muito bonito a religião budista, é tudo paz, é flor, é muito bonito, mas o caminho para a salvação é Jesus Cristo. Siddhartha Gautama foi enterrado, tem as cinzas, ou não sei se é enterrado, ou se as cinzas dele estão lá na Índia. Meus amados irmãos, mas Jesus Cristo não está lá naquele túmulo, Jesus Cristo ressuscitou. Meu amado irmão, me desculpe, você segue a religião X, segue a religião Y, te respeito, mas só Jesus pode te levar ao céu. Jesus nunca falou em reencarnação, Jesus falou em ressurreição. Então a gente fica adorando às vezes a pílula, um amigo, é claro, todos os caminhos levam. Amados irmãos, isso não é verdade. Em Atos capítulo 4, versículo 12, é um texto que é tão forte, que diz, não há salvação em nenhum outro. Esse texto, Atos 4, 12. 1 Timóteo 2,5 diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Aí pode inventar tudo, dizer que Maria é medianeira, pode dizer que Maria é que traz a salvação. E essa semana eu vi um padre falando que se você não seguir os passos de Maria, você não vai ser salvo. Amado irmão, Maria deve ser respeitada, toda a sua vida, a obra que Deus tinha na vida dela foi uma obra maravilhosa, era uma mulher de Deus, uma mulher que foi escolhida, foi agraciada, escolhida por Deus. Mas, amado irmão, se você seguir a Maria, você vai para o inferno. Não tem como dourar pílula. Amado irmão, Jesus Cristo, só há um mediador,
um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Primeira mentira, todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Segunda mentira. Sempre aquela voz suave, né? Oh, meu querido. Oh, Deus ama todos. Todos nós somos filhos de Deus. Mentira. Toda pessoa é filha de Deus. Aquele jovem que matou 8, ele é filho de Deus. Amados irmãos, ele precisa da salvação. E Deus pode alcançar ele, pode salvar ele. Quero dizer isso já de cara. Deus pode alcançar o maior assassino do mundo, se ele realmente ter um encontro real com Jesus, amado irmão. Aqui está o humanismo, a nova era, as religiões insistem que todos nós fomos criados e todos nós somos filhos de Deus. Amados irmãos, Paulo fala nesse texto sobre a geração de Deus. Olha o que está escrito, Paulo fala nesse texto. Sendo, pois, nós a geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida por artifício. Imaginação de homens, amados irmãos, nós somos criatura de Deus. Deus nos criou para o louvor da sua glória. E quando Adão pecou, ele perdeu esse contato, ele perdeu essa filiação. Ele se tornou uma pessoa afastada, porque ele pecou. Amados irmãos, se eu acrescentar mais uma mentira que ninguém peca, eu não peco, ou eu faço tudo de bom. Amado irmão, isso não adianta, porque nós temos na nossa natureza o pecado dentro de nós, amados irmãos. Salmo 14, versículo 2 e 3 diz que todos se desviaram totalmente, eles se fizeram imundos. Nós somos, quando não conhecemos Jesus, nós somos imundos. Paulo fala que a justiça dele é trapo de imundícia. E você sabe o que é o trapo de imundícia? Desculpe da palavra, é bem desagradável, mas é o absorvente que a mulher tinha naquela época. É assim que Paulo considera. E aí, João 1,12 diz: mas todos os que lhe receberam, lhe deram o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem recebe Jesus é feito filho de Deus. Enquanto ele não recebe Jesus, enquanto ele segue a todos esses filósofos, todos esses homens e mulheres que viveram, que tiveram até uma vida assim, regrada, meu amado irmão, nenhum deste pode te fazer filho de Deus. Somente Jesus Cristo. Fale isso. Não tenha medo de falar, eu vou desagradar um aqui, eu vou desagradar outro ali, meu amigo, com todo respeito, só Jesus pode alcançar você. Romanos 8,14 diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Você é guiado pelo Espírito de Deus? Você é, então você é filho de Deus. Agora, se você é guiado pelo que você acha, pelo que você pensa, pelo que você acredita, está difícil acreditar que você é filho de Deus. Amados irmãos, a terceira mentira, e é uma mentira muito comum hoje, eu estou cansado de ver pregadores em podcasts, pregadores que começam a falar: não, Deus vai salvar todo mundo. Deus é amor, amor. Deus é amor, só falta ter pássaros ao redor dele, igual não sei se é a Bela Adormecida ou quem é, né? Que anda com os passarinhos perto dela. Hein? É Branca de Neve, né? Que anda com os passarinhos, né? Deus é amor, tudo é amor. Amados irmãos, Deus é amor, mas a palavra de Deus diz que Ele é fogo consumidor. Estão parando de pregar que Deus é fogo consumidor. Estão parando de pregar outras mentiras que eu vou falar aqui, amados irmãos. Por quê? Porque isso não agrada. Evangelho não é conforto, evangelho é confronto, meu amado irmão. Quem acha que evangelho é conforto, é aquele travesseiro gostoso, é o ar-condicionado climático gostoso. Evangelho não é isso, meu amado irmão. Você tem que, claro, tratar a pessoa bem, você tem que ser educado, você tem que amar o próximo, mas evangelho é confronto.
E isso dói, isso desagrada. Muitas igrejas, às vezes, não estão tão cheias porque não estão pregando um evangelho que é Jesus Cristo é o único caminho e Deus não vai salvar todo mundo. Tem gente que vai para o inferno, infelizmente, irmãos. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Porém, Jesus disse que existem pessoas que, infelizmente, vão para o inferno. Essa é uma doutrina chamada universalismo. Todos vão ser salvos. Deus ama todo mundo. Deus não quer mandar ninguém para o inferno. E eu estou vendo aí um montão de pregadores, de líderes espirituais que estão dizendo nos podcasts que não, que isso, não tem nada disso. Essa semana eu vi vários, meu Deus do céu. Olha, esse negócio de inferno, esse negócio de Deus ama todos. Essa semana eu vi um falando assim, um que foi uma pessoa, grande referência nos anos 80, nos anos 90, eu acho que eu li quase todos os livros desse aí, e ele falando, mas rapaz, Jesus nunca falou contra a idolatria, Jesus nunca falou, eu vou falar, Jesus nunca falou contra, sabe, irmãos, é um evangelho, sabe, irmãos, dourado, pintado de arco-íris, com um lacinho bonitinho. Amados irmãos, evangelho é sangue. Sabe por que é sangue? Porque o Cordeiro derramou o sangue dele para te salvar. Não é bonito não, irmãos, mas é verdadeiro, mas te leva para o céu. Mas te garante a tua entrada para o céu. O universalismo diz que a justiça de Deus vai para todo mundo, não importa onde ele esteja, não importa o que ele faz, no final Deus vai te alcançar. Que evangelho fácil é esse? Está a dizer, Paulo destrói o universalismo nesse texto de Atos 17, introduzindo um conceito de um juízo final inescapável, que todos fossem salvos, mas não haveria necessidade de julgar o mundo. Ali onde nós lemos diz, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Portanto, tem determinado um dia em que a justiça há de julgar o mundo. Amados irmãos, Paulo chegou no Areópago, viu aqueles deuses todos. Ele podia muito, eu vou começar a agradar o pessoal, eu vou começar a conversar com os comerciantes, com os líderes, com os filósofos. Vou fazer uma amizade aqui, meu amado irmão. Paulo chegou com os 2 pés no peito, como diz aí fora. Chegou e falou, vocês precisam ter um encontro, se arrepender dos seus pecados, porque Deus há de julgar o mundo. Paulo não agradou aqueles homens, poderia ter agradado, porque ali ele poderia ganhar a confiança daqueles homens, mas ele, ao chegar naquele lugar de idolatria, naquele lugar de mentira, naquele lugar onde o diabo dominava, ele ali chegou e ele pregou o verdadeiro evangelho, é arrependimento. Amados irmãos, às vezes a gente chega no trabalho, e a gente tem aquele sorrisinho, né, eu sou crente, crente, claro, então, respeito, claro, eu vou na sua missa, claro, eu vou na missa de 7º dia, vou, claro, no batizado da sua filha, não, claro, eu vou lá. Amados irmãos, daqui a pouco está igual um camarada que era um grande compositor, um homem que foi usado por Deus, um grande letrista, e ele estava lá, sabe onde, irmãos? Dentro do centro, lá, tocando lá. Louvor, não, tocando Milton Nascimento. Amado irmão, nem para ir no inferno e pregar Jesus no inferno, o camarada teve a capacidade. Chegou lá, ele foi cantar a música do inferno, logo no meio do povo do inferno. Amados irmãos, temos que chegar, se eu tiver que ir nesses lugares, eu vou dizer, vocês têm que receber Jesus. Porque foi para isso que a gente foi chamado no meio do Areópago, meu amado irmão. Não é para participar dos despachos que ali existiam. Não era para participar dos sacrifícios que ali existiam. Amados irmãos, Paulo chegou lá e ele falou, eu cheguei aqui e aqui eu vou falar do nosso Senhor Jesus Cristo, do arrependimento. Somos chamados para dizer sobre o juízo, sobre trazer isso, Mateus 25, 46. Irão eles para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Diga amém. Amados irmãos, a Bíblia diz que nem todos vão ser salvos, infelizmente. Infelizmente, isso é uma mentira dita que
Deus vai salvar todos, Deus não vai salvar todos. Aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 15, diz que aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. E a gente está começando a deixar de acreditar nisso. A gente está começando a achar que a Bíblia não tem essa verdade, que isso era algo, amado irmão, eu já vi muito líder e professor dizendo, sabe, isso aí é só uma forma de linguagem. O inferno, na verdade, não existe. A gente vai falar sobre isso aí mais para frente. Lago de fogo, amados irmãos, a gente está esquecendo de pensar no inferno. Irmão, quando você pensa no inferno, quando você pensa na perdição e na morte eterna, você se torna um crente mais cuidadoso. E eu não estou dizendo para você ficar neurótico, não. Eu não estou dizendo para você ter síndrome de pânico, não. Mas quando você sabe que você tem o temor a Deus, amado irmão, e você olha a Bíblia, e a Bíblia diz que eles, os quais por castigo padecerão na eterna perdição, que está ali em 2 Tessalonicenses. A gente toma mais cuidado, a gente tem mais temor a Deus. O homem está sem temor a Deus, está vivendo a vida, como diria Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar e vamos viver a vida. Não, irmão, quando nós temos o entendimento que Deus não vai salvar a todos, eu tenho que vigiar. É uma pregação que não é legal, não é bonita, não é agradável. Mas é a verdade. Quarta mentira, amados irmãos. A Bíblia é só um livro comum, como outro livro. Como os Vedas budistas, como o livro de Mormon, como os livros que escreveram Ellen G. White, como os livros que escreveram Allan Kardec, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo Allan Kardec. A Bíblia é igual ao Corão, é a mesma coisa. É só mais um livro religioso, amados irmãos. Existem provas, meus amados irmãos, de que a Bíblia ela é diferenciada. Eu vou mostrar rapidamente 5 provas. As profecias cumpridas. A Bíblia contém centenas de profecias cumpridas. Por exemplo, Isaías previu que o Messias seria ferido pelas nossas transgressões. O evento que se cumpriu com a crucificação de Cristo. Outra coisa, precisões históricas e arqueológicas, figuras como Pôncio Pilatos, que a Bíblia cita, foram encontradas inscrições, Pôncio Pilatos, governador da Judéia, há achados arqueológicos. Flávio Joséfo fala de um pregador, um grupo que existia naquela época. Ele é um escritor respeitado historicamente e arqueologicamente pelos arqueólogos. E ele cita Jesus e os seus discípulos, ele cita a crucificação, ele cita que os seus discípulos achavam que ele havia ressuscitado. Amado irmão, a Bíblia não é apenas um livro, mas ela se cumpre, ela se reescreve, ela se cumpre em si própria. Se nós formos ver a consistência da verdade textual, por exemplo, foi encontrado um manuscrito no Mar Morto, há mais de 2000 anos atrás. Aí você tem um outro manuscrito que é idêntico, amados irmãos, impressionante. Ao longo de 2000 anos, o texto não foi mudado, irmãos. É o mesmo texto. Tem uma confiabilidade. Conhecimento científico antecipado, a Bíblia fala da translação, da rotação, assim como desce a água deve do céu, e para lá não torna até cumprir seu papel de semear a terra e de fazê-la brotar. Assim é a palavra que sai da boca do nosso Deus. A Bíblia fala do processo da chuva, amados irmãos. A Bíblia fala que a terra é redonda, de onde vem Satanás de rodear a terra e passar por ela. Ali em Isaías 45, a Bíblia fala que Deus se assenta no globo da terra. E o pessoal fica discutindo se a terra é plana.
está lá na Bíblia, amados irmãos. Assim com outras coisas, amados irmãos, se eu fosse trazer aqui para vocês todas as comprovações científicas, as leis científicas que a Bíblia fala da gravidade, que a Terra está no meio do nada. A Bíblia fala do magma pastoso dentro da Terra, que dentro da Terra há um fogo, porque dentro da Terra tem um magma pastoso, fogo. E a Bíblia já dizia isso, amados irmãos. Então ela não é apenas mais um livro, mas ela é um livro que fala as verdades que nenhum livro fala. Eu desafio, e estou desafiando até hoje, desde 93, quando eu fiz seminário, eu desafiei. Me encontre um livro que tenha revolucionado tanto a humanidade quanto a Bíblia. Até hoje não trouxeram para mim nenhum livro que revolucionou a humanidade. A Bíblia revolucionou a humanidade. E aí quando pegam outros livros e falam, é a mesma coisa, amados irmãos, a Bíblia fechada, ela é um livro aparentemente preto em cima da estante, mas ela aberta é Deus falando com você, diga amém. Não olhe para a Bíblia, eu estou contigo e não abre, jamais não estou contigo e não abro. Faz isso não. Tem a história do missionário, o filho dele é afastado da igreja, e o pai falava para ele, meu filho, volta para a igreja. Ele foi morar nos Estados Unidos, o filho passou dificuldade, estava precisando de dinheiro, e o pai falando para si, meu filho, vai ler a Bíblia. E aí ele falou, pai, eu preciso de ajuda. Ele falou assim, pai, eu preciso de ajuda para pagar o aluguel, para pagar as coisas aqui na América, porque está tudo muito caro. Aí o pai mandou para ele um presente, ele chegou em casa, viu o embrulho, viu que vinha do Brasil, era o pai que era pastor que mandou para ele um presente. Aí ele abriu, que nos Estados Unidos, você pode mandar dólar, né, dentro de caixa, tem todo um processo ali, pode mandar dinheiro. E aí ele abriu a caixa, quando ele abriu tinha uma Bíblia, lacrada com plástico. Aí ele falou, pelo amor de Deus, eu precisando de dinheiro, meu pai mandou a Bíblia. E ele ligou para o pai, que negócio é esse? Pai, eu precisando de dinheiro, só manda a Bíblia. O pai falou, meu filho, vai ler a Bíblia. E ele pegou com aquela Bíblia fechada, e ele falou assim, não vou ler nada. Ficou lá, um dia todo lá, ficou uma semana passando dificuldade. E ele mandava torpedo para o pai, naquela época existia o torpedo. Ele falou, pai, eu preciso de dinheiro. Aí ele falou, meu filho, vai ler a Bíblia. Quando ele está em desespero para poder pular essa história logo para o final, meus amados irmãos, ele foi e falou assim, não tem jeito, eu vou ter que ler a Bíblia. Quando ele abriu a Bíblia, tinha dólar ali dentro da Bíblia. Então abre a tua Bíblia, meu irmão. Às vezes a pessoa não quer abrir a Bíblia, porque a Bíblia é mais um livro, já não está acreditando mais. Ela vem à igreja, ela vem ao culto, ela ouve a mensagem, ela ouve os louvores, Rafael canta, ela chora, ela se emociona. Lindo, o vocal está lindo, as canções estão lindas. E por sinal, parabéns pelo seu repertório de hoje, porque falava tudo dentro da mensagem, o Espírito é o mesmo. E aí a pessoa se emociona, chora, ela sabe, meus amados, é tão bom vir aqui à igreja, a gente é tão bem tratado, mas ela deixou de acreditar em Jesus. Virou um religioso, virou um crente que vem à igreja porque virou aquele molde. Mas deixou de crer na Bíblia. Depois deixou de crer em Cristo. Se tornou uma coisa mecânica, se tornou uma coisa religiosa. E ele não é diferente daquele que crê em outros deuses, não é diferente daquele que crê em outras filosofias. Amados irmãos, muitos estão na igreja que precisam crer em Jesus. Voltar a crer. Amados, aqui em Atos 17, embora Paulo não cite no Antigo Testamento, diretamente ele usa o fato da central da fé cristã para provar que a sua mensagem vem de uma fonte inabalável, que é a Bíblia. Somente a Bíblia fala da ressurreição. Ele diz, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Neste mesmo texto, se você vê mais antes, aqui no versículo 11 do capítulo 17 diz, ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Naquela época, meus amados irmãos, eles examinavam as Escrituras que estavam disponíveis. E por que a gente não examina?
Por que a gente não lê? Por que a gente não pesquisa? Por que a gente não se interessa? Amados irmãos, muitos crentes estão deixando a sua Bíblia cheia de poeira, estão deixando sua Bíblia de lado, porque deixaram de crer. Alguns até creem, mas não têm tempo. Mas tem tempo para o Zap, mas tem tempo para o Facebook, tem tempo do TikTok, tem tempo do Instagram. Amado irmão, nós temos que ter tempo de ler a palavra de Deus, de crescer na palavra de Deus, e assim nós vamos crer mais e mais. Você que está em casa, pegue sua Bíblia, leia sua Bíblia, se alimente da sua Bíblia. Porque essa é a mensagem. A ressurreição de Jesus. E o 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. 1 Pedro 1, versículo 20 e 21, que diz que aos homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. São amados, são cerca de 60 autores, 60 escritores, que não tiveram contato um com o outro, um profeta que nunca conheceu o outro, que fala a mesma coisa. Amados irmãos, Moisés escreveu algo que se cumpre em Mateus. Amados irmãos, Isaías fala algo que se cumpre em Jesus Cristo. Miqueias fala algo que se cumpre na cidade onde o Messias ia nascer. Amados irmãos, a Bíblia não é um livro comum. Não é um livro comum, não é um livro qualquer. Mateus 5,18 diz que nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então creia, se está escrito ali, amados irmãos, vai se cumprir. Se a Bíblia diz que Jonas foi engolido por um grande peixe, eu creio. E se ela dissesse que Jonas engoliu um grande peixe, eu creria. Porque ela é a verdade, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, ela aberta é Deus falando com você, amado irmão. Abra sua Bíblia, creia nela, porque a Bíblia é o único livro que você lê com o autor presente. Glória a Deus. Quinta mentira e última: o diabo e o inferno não existem. Amados irmãos, já tem crente que não acredita mais no diabo. Já tem crente que acredita que tudo é um problema psicológico, psíquico. E ele não acredita mais no diabo. Não, isso aí é um problema psicológico, isso aí não é demônio, isso aí é problema epilético. Amados irmãos, pessoas pararam de crer. Amados irmãos, Jesus falou de inferno. Jesus falou de diabo. Jesus falou que ele é nosso adversário. De inferno, ele falou 22 versículos. Usando as palavras Geena, usando a palavra Hades. Jesus fala do diabo em mais de 50 versículos. Amado irmão, nós não podemos deixar passar isso. O diabo existe, ele quer te derrubar, ele quer te tirar da igreja, ele quer que você não leia a Bíblia, ele quer que você não creia mais em Jesus, ele quer que você se torne um crente medíocre. Muitos ele não quer nem desviar, ele quer deixar na igreja, sabe para quê? Para tirar outras pessoas. Ih, pastor está falando isso? Isso aí é bobagem. Talvez aqui eu estou pregando essa mensagem e alguém está pensando assim, mais uma mensagenzinha que eles estão pregando ali. Eu não aguento isso não, é melhor eu voltar para a minha religião que eu estava antes. Amado irmão, eu quero dizer para você que Jesus, ele veio trazer uma palavra de verdade, enquanto o inimigo, o diabo, veio trazer palavras de mentira. Escolha a palavra que você quer ouvir. A verdade bíblica que ele apresenta aqui em Atos 17, diz que existe um estado de escravidão espiritual do homem, que ele traz nesse caso aqui a idolatria. É o reflexo da influência do diabo. Ele diz, e anuncia agora aos homens que se arrependam, porque o arrependimento é a única forma de escapar do juízo do inferno. E amados irmãos, eu lamento muito em dizer, mas existem pastores, eu conheço um excelente pastor, professor de teologia, meu amigo de infância, começamos a pregar juntos, ele com 12 anos, eu com 14, numa célula, e ele dizia, eu vou ser policial militar, eu vou ser músico, e eu vou ser pastor, e hoje ele é as três coisas. Ele dizia isso com 12 anos de idade.
E ele morava na casa da avó dele, a avó dele era mãe de santo. E ele falou, eu vou ser crente, e ele é crente. Só que hoje, quando eu converso com ele, ele fala, irmão, esse negócio de inferno não existe. Inferno é invenção da Idade Média, irmão. Inferno é uma alegoria, amado irmão. Eu quero dizer a você, se você não crê que inferno existe, você tem uma oportunidade de esperar chegar lá. Mas eu não quero ter essa oportunidade de chegar lá, porque eu vou para o céu, em nome de Jesus. Eu creio que Deus tem para mim o céu de ouro, ruas de ouro, porque a Bíblia diz isso. Ah, o pastor não acredita, paciência, você continua sendo meu amigo de infância, eu te dou um abraço, vou te visitar, a gente toca até junto, mas meu amado irmão, você não acreditar no inferno, pelo amor de Deus, desculpa da expressão, que inferno. Eu só estou esperando se ele vai dizer que diabo não existe, amados irmãos. Jesus descreve o inferno como algo, não como um estado de espírito, mas como um lugar real, um lugar de sofrimento, de fogo, de choro, de ranger de dentes, de desespero, amados irmãos. 1 Pedro 5,8 diz, sede sóbrios, vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Vigia, meu irmão, ele anda ao derredor, porque os anjos estão ao seu redor. Ele não consegue chegar perto de você, porque os anjos do Senhor acampam aqueles que o temem e os livra. Ele fica ao derredor. Quando você crê nele, quando você crê na sua palavra, ele não pode te tocar. Mas a partir do momento que você não crê, a partir do momento que você vira um religioso, a partir do momento que você vem à igreja para assistir mais um culto, para cantar mais louvores, para ouvir no seu Spotify a sua playlist gospel, amado irmão, você pode ir para o inferno com toda a sua playlist gospel. Mas quando você crê na palavra, quando você confia na palavra, quando você diz, Jesus é verdadeiro, Jesus é real, eu devo vigiar. Apocalipse 20, versículo 10 diz, e o diabo e os que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e noite serão atormentados para todos sempre, amado irmão. Você que está assistindo pela internet, eu não quero o seu mal, eu quero o seu bem, mas você tem que receber a Jesus Cristo como seu Salvador. Você que não crê mais, volte a crer que isso aqui não é apenas um palco onde a gente está fazendo um teatro, mas é uma vida real com Cristo, e existe um inferno, e existe um diabo. Nesta noite, eu não sei o que você pensa, eu não sei se você gostou do sermão, eu não sei se você gostou da palavra, eu não sei se você gostou dos momentos assim mais jocosos, eu não sei, mas o que eu sei é que existem mentiras que são pregadas para cada um de nós, e quando nós abrimos a nossa mente para ver o que a sociedade anda dizendo, a nossa mente começa a ser atingida e seduzida, irmãos, pelas mentiras. E Jesus é a verdade. Somos a favor da verdade. Quem é a favor da verdade, levanta a mão, fica de pé.